Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou um Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e hoje estou aqui com 4 olhos para falar para vocês um pouco mais sobre os termos que são utilizados por pessoas que assistem série. Se às vezes a gente fica meio perdido com os termos que são utilizados, essa é a chance da gente aprender sobre todos eles. S01 e 02. Isso significa Season 1, Episódio 2. Season significa temporada, então estamos falando do segundo episódio da primeira temporada. Ou S5 e 07, significa o 7º episódio da 5ª temporada e por aí vai. Isso também vale quando colocamos um número seguido de um X e de um outro número. Por exemplo, 1x02, que é o segundo episódio da primeira temporada. Isso normalmente é mais utilizado na forma escrita, quando estamos comentando sobre algum episódio e queremos falar especificamente daquele episódio, então é assim que a gente se refere, ou pelo nome do episódio. Cliffhanger. Também pode ser chamado de gancho. É quando um episódio termina com um suspense que só vai ser revelado no próximo episódio. Ou quando a temporada termina com um gancho para só ser revelado na próxima temporada. Isso é um cliffhanger. Um exemplo disso é o final agora da 6ª temporada de The Walking Dead. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Aconteceu um mistério que só vai ser revelado na próxima temporada. Então, o final da 6ª temporada de The Walking Dead teve um cliffhanger, ou um gancho. Crossover. Crossover é um cruzamento entre duas séries. É quando pega um personagem de uma determinada série e faz participação em outra série. Isso acontece muito com o universo DC Comics, que o Oliver Queen, que é o Arrow, da série Arrow, aparece em The Flash, e o Barry Allen, que é de The Flash, aparece em Arrow. Isso também aconteceu com Barry Allen aparecendo em Supergirl e por aí vai. Fall Season. Fall Season é o nome dado para o início das grandes séries, das séries que têm uma maior exposição, uma maior audiência. Elas começam normalmente por volta de setembro. Fall Season deriva da estação Fall, que é outono nos Estados Unidos. E é aí que iniciam The Walking Dead, Supernatural, Arrow, Flash e diversas outras séries de grande expressão. Mid-Season. Mid-Season é quando termina as séries que começaram na Fall Season, que acontece normalmente por volta de abril e maio. Estamos chegando na Mid-Season desse ano. E é aí que essas séries terminam e começam séries de menor expressão. Muitas vezes é uma série que já existe, mas que realmente tem uma audiência menor, ou é uma nova série que eles estão experimentando o gosto do público, ver como que o público vai reagir a essa nova série. E se a série se tornar grande, se a audiência dessa série aumentar, aí ela vai para Fall Season, como se fosse uma promoção da série. Mas quando são séries novas de menor expressão, elas começam na mid-season. E isso é até bom pra gente não ficar sem série durante toda a mid-season esperando a fall season chegar para as séries retornarem com novas temporadas. Hiatus. Hiatus ou hiato é o tempo de paralisação das séries. Quando as séries ficam muito tempo sem exibir um episódio, isso é chamado de hiatus. Sempre vemos isso no final do ano, por exemplo, que os atores entram de férias e no meio de dezembro é exibido um episódio e aí a série só volta lá para meados de janeiro, fica mais ou menos um mês parado. Isso é um hiatus. Mas também pode acontecer hiatus de apenas uma semana, 2 semanas, 3 meses, 2 anos, que é o caso de Sherlock Holmes, que já está há 2 anos sem exibir nenhum episódio. E esse definitivamente é um termo que sempre usaremos negativamente, porque nunca gostamos de ficar sem as nossas séries. Episódio piloto. Episódio piloto é o primeiro episódio produzido de uma série para levar para os canais, para as produtoras, para ver se a série é aprovada. É tipo um episódio teste para ver a reação dos produtores, para ver se eles vão ou não comprar a série e encomendar novos episódios. Depois da aprovação dos produtores e da compra de algum canal para poder ser exibido, esse episódio ele é reformulado ou um pouco melhorado para poder ser finalmente exibido para o público. Às vezes acontece do episódio piloto ser exibido exatamente do jeito que foi produzido, sem nenhuma melhora depois da aprovação da produção. E o primeiro episódio exibido, além de ser episódio piloto, pode ser chamado também de Series Premiere, que significa que é o primeiro episódio de toda a série. Season Premiere. Como eu disse antes, o primeiro episódio da série é o Series Premiere. Season Premiere é o primeiro episódio das próximas temporadas, as temporadas seguintes depois da primeira. Primeiro episódio da segunda temporada, primeiro episódio da terceira, da quarta, da quinta e por aí vai. Season Finale. Season Finale é o último episódio da temporada. Quando o episódio encerra a temporada, é o episódio que chamamos de Season Finale. Mid-Season Finale. É o último episódio exibido antes de acontecer algum hiatus, não é necessariamente o último episódio da temporada. Pegando aquele mesmo exemplo que eu dei antes, quando a temporada para mais ou menos em dezembro,
O último episódio exibido antes de um hiatus é chamado de Mid-Season Finale. Series Finale. Series Finale é o último episódio da série. É o episódio que encerra de vez aquela série que não vai ser mais exibida, não terão novas temporadas. Por exemplo, o episódio Felina, que é o nome dado para o último episódio de Breaking Bad. Aquele é o Series Finale de Breaking Bad. Spin-off. Spin-offs são séries derivadas de outras séries, seja para contar a história de um personagem que apareceu na série, ou seja uma série paralela com uma história diferente, mas que seja derivada dessa série. Por exemplo, em Breaking Bad tivemos um personagem secundário chamado Saul Goodman. E depois que acabou Breaking Bad, iniciaram uma nova série chamada Better Call Saul, que conta a história de Saul Goodman, de como ele se tornou um advogado. Ou também temos séries derivadas da série, mas não necessariamente sobre um personagem, como CSI, que teve um CSI original, e depois de CSI tiveram outros CSIs, CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI Rio de Janeiro, um monte de CSI por aí, que são derivados do CSI original. Também temos dois tipos para classificar esses spin-offs. Uma delas é o prequel, que é quando a série derivada da série original acontece antes da série mãe. Por exemplo, Better Call Saul, que aconteceu num tempo antes de Breaking Bad. Esse é um tipo de spin-off prequel. E temos também o sequel, que é uma série que acontece depois da série original. Por exemplo, a série não tão famosa e não tão bem sucedida, chamada Joey, que conta a história do Joey Tribbiani depois que acabou a série Friends. É uma série que acontece depois da série original. Flashback. Flashback é fácil, é um termo que a gente já utiliza antes mesmo de começar a assistir série. Mas em série significa uma reprodução de uma cena do passado. Flash forward. Flash forward é o contrário de flashback, é quando é exibida uma cena do futuro. Ship. Esses são os termos que a gente utiliza para nomear quando a gente está torcendo por algum casal. Quando a gente torce por um casal, a gente está shippando aquele casal. E às vezes a gente acompanha esse ship com um nome derivado da junção dos dois nomes das pessoas. Por exemplo, Monica e Chandler de Friends. Quando a gente shippa esse casal, a gente pega o nome da Monica, o nome do Chandler e junta esses nomes, que ficaria Mondler. Mondler é o nome carinhoso que a gente dá para o nosso chip da Monica e do Chandler. Temos também o exemplo do Sheldon e da Amy de The Big Bang Theory. Sheldon e Amy juntando ficou o Shemi, que é o nome do chip desse casal. E eles não necessariamente precisam ser o casal para a gente shippar, a gente só precisa torcer para que isso aconteça. E a palavra ship veio derivada da palavra relationship, que é relacionamento em inglês. Spoiler. Spoiler é a palavra mais odiada por todas as séries sexuais que existem. E não só o spoiler é odiado, quem dá spoiler também é muito odiado. Spoiler veio do verbo to spoil, que significa estragar alguma coisa. E é exatamente isso que spoiler significa, quando você estraga o suspense de alguma série, de algum episódio. Quando você conta que alguém morreu ou que alguma coisa aconteceu e a pessoa ainda não assistiu, isso é um spoiler. Websodes são episódios que são produzidos para serem exibidos apenas na internet, que não passa na televisão. E normalmente são episódios curtos, de alguns segundos, no máximo 2 minutos. Breaking Bad teve alguns websodes, entre a primeira e a segunda temporada, entre a segunda e a terceira, se eu não me engano. Também é o caso do Fear the Walking Dead, que tem alguns websodes exibidos dentro de um avião. E são episódios curtos também, de torno de 40 segundos. Sitcom. Sitcom significa situação de comédia, que é o termo utilizado para séries de comédia que são gravadas com cenário fixo e com plateia assistindo. É o caso, por exemplo, de Friends ou de The Big Bang Theory. E chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Eu Sou Série Sexual. Se você gostou do vídeo, gostou do termos, não esquece de deixar um like aqui e de se inscrever no canal. E se você conhece mais algum termo que eu não falei aqui, coloca nos comentários aqui do vídeo também. Compartilhem a história de vocês aqui com a gente também, se você já tomou algum spoiler na vida. Espero ter contribuído para o dicionário de séries de vocês. Obrigado por terem assistido mais esse vídeo até o final. Valeu!